E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um processador X99. Dessa vez eu vou testar aqui o Xion E5-2660V4, que é um CPU de 14 núcleos, 28 threads, tem um cache de 35 MB e um TDP de 105 watts. Então vamos ver se ele vai ter o desempenho parecido ou se ele vai ter o desempenho semelhante com o 2680V4, até porque o 2680V4 vai entrar no comparativo desse vídeo. Vamos testar aqui os dois processadores em jogos. O 2680V4 ele sai por R$ 86 hoje, mas tem o imposto remessa conforme, ele vai sair na casa dos R$ 100 já considerando o imposto. Será que o 2660 vai ter o desempenho parecido? Vamos ver, né, pessoal? Também vou passar aqui para vocês uma dica de placa-mãe baratinha para vocês utilizarem com esse processador. E a dica é a X99H. Ela suporta até o 2690V4. Ela sai aqui R$ 200, R$ 207 aqui no AliExpress. E se você tiver moedas, ela sai com um preço mais interessante. Então, se você quer uma placa-mãe basiquinha, baratinha, tem essa opção aqui para vocês, a X99H. E memória DDR4 para vocês utilizarem com X99, tem essas aqui da Kizler, tá, pessoal? Tem aqui o kit com dois pentes de 8 GB a 3200 MHz, obviamente vai trabalhar na frequência menor, né? Por exemplo, o 2660 e o 2680V4 trabalha a 2400 MHz nas memórias. Esse kit sai por R$ 118, aí vai ter o imposto aqui do remessa conforme, mas se você tiver moedas, ela sai com preço mais em conta, tá? Tem aqui com dissipador branco e também tem aqui com o dissipador preto. Eu vou passar aqui para vocês, pessoal, a configuração que eu vou utilizar com o 2660V4, que é um CPU de 14 núcleos, 28 threads, ele tem um cache de 35 MB, igual eu falei para vocês, é o mesmo cache e a mesma quantidade de núcleos do 2680V4. Porém, o seu TDP é mais baixo, né, de 105 watts. Eu vou utilizar aqui em quad channel, vão ser 4 pentes de 8 GB a 2400 MHz, que é a frequência que esse processador trabalha. E a placa de vídeo que eu vou utilizar nos comparativos contra o 2680V4 vai ser a RX 6800 XT. Esse modelo aqui é um modelo Lenovo, tá, pessoal? Que é o modelo referência da AMD. E agora, pessoal, vamos começar aqui os comparativos em jogos. O primeiro jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o COD Warzone 2.0. Vou testar ele em Full HD, com os gráficos no baixo, com o campo de visão em 120. Nesse jogo aqui, pessoal, o 2660V4, ele entregou aqui uma média de 75 FPS, uma média ok. Ele ficou variando bastante o seu clock, mas ele trabalha na média 2.4 GHz. O seu consumo ali ficou na média de 50 watts. Já o 2680V4 entregou um desempenho mais interessante, fez aqui 88 FPS. Ele também teve um consumo parecido ali com o 2660V4, em alguns casos teve um consumo até um pouco menor, mas os dois são bem parecidos mesmo, e ele trabalha a 2.9 GHz. Por esse motivo, o 2680V4 acaba entregando um desempenho melhor do que o 2660V4, infelizmente por conta do clock. E o próximo jogo do comparativo que eu vou testar aqui para vocês, pessoal, vai ser o CS2 em Full HD com os gráficos no baixo. O 2660V4 fez aqui uma média de 153 FPS, já o 2680V4 fez aqui uma média de 200 FPS. Novamente ele acabou perdendo por conta e provavelmente do seu clock, que é muito baixo. E também teve algumas oscilações aqui no frame time do MC Afterburner, né? Você pode ver ali que o frame time do 2660 tá bem mais estranho do que o do 2680. Infelizmente, clock também manda bastante, principalmente se você tiver um CPU com clock extremamente baixo, isso vai te prejudicar bastante aí desempenho em jogos. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês, pessoal, vai ser o Cyberpunk 2077. Esse aqui eu vou testar para vocês em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Nesse jogo aqui, o 2660 conseguiu encurtar em relação aí à diferença de desempenho que estava acontecendo nos outros jogos, porém ele ainda perde para o 2680, né? Ele fez aqui uma média de 92 FPS, o seu clock ficou a 2.4 GHz e o seu consumo ficou ali entre 62 e 65 watts. Já o 2680V4 fez aqui na média de 100 FPS, ele ficou com o seu clock ali a 2.9 GHz, alguns momentos ele caía para 2.8, mas ele ficou mantendo ali, beleza? E o seu consumo ficou entre 62 e também 65 watts.
E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês, pessoal, vai ser o Forza Horizon 5. Esse aqui eu vou testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Nesse jogo aqui teve uma diferença grande para o 2680v4. O 2660v4 fez aqui uma média de 131 FPS, consumindo ali em média 65 watts. Já o 2680v4 fez 155 FPS de média. Já é uma diferença aqui um pouco maior, né, pessoal? Ele também ficou consumindo ali em média 55 watts. Desempenho diferente para processadores que têm a mesma quantidade de núcleos, o mesmo cache, mas igual eu falei para vocês, o que dita muito também é o clock do próprio processador. E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês vai ser o jogo God of War. Vou testar aqui em Full HD com os gráficos no baixo. Nesse aqui também teve uma diferença considerável. O 2660v4 fez aqui uma média de 104 FPS. O seu clock ficou cravadinho ali a 2.4 GHz. Já o 2680v4 entregou um desempenho muito bacana, ficou aqui na média de 119 FPS e ficou consumindo ali também na média de 57 watts e ficou com seu clock cravadinho a 2.9 GHz. Na minha opinião, a diferença de preço de um para o outro vale a pena, tá? Compensa vocês pegarem o 2680v4 custando ali em média 30, 40 reais a mais. E pra gente finalizar, pessoal, o último jogo que eu vou testar aqui pra vocês vai ser o Spider-Man Remaster. Esse aqui eu vou testar em Full HD com os gráficos aqui no baixo. Nesse jogo aqui também teve uma diferença de desempenho. O 2660v4 fez média de 96 FPS, com o clock cravadinho ali a 2.4. Em alguns momentos ele dá ali uma oscilada, mas o clock dele é 2.4 GHz. O consumo ficou ali na média de 55 watts. Já o 2680v4 ficou com seu clock ali a 2.9, entregando aqui uma média de 111 FPS e o seu consumo também ali ficou na média de 55 watts. Novamente, o 2680v4 se sobressaiu, entregando um melhor desempenho do que o 2660v4. E esse aí foram os testes do 2660v4 contra o 2680v4. Igual vocês viram aí nos comparativos, pessoal, infelizmente o 2660v4 ele sofre a mesma coisa que acontece com o 2650v4 ou 2640v4, que é ter muito núcleo, porém ter um clock extremamente baixo. E isso penaliza bastante. Teve jogos aí que ele ficou 10, 15 FPS atrás do 2680v4. Ele também perdeu em multithread, né? Ele fez ali mais ou menos 5.000 pontos contra 6.000 a 6.500 pontos aí do 2680v4. Então realmente clock faz diferença também nesses processadores, não somente o cache. Então se você comprar um CPU aí com um clock extremamente baixo como esse aqui, você não vai ter um desempenho tão interessante igual ao 2680v4. Mas eu quero falar aqui para vocês, pessoal, que esse comparativo foi um comparativo de processador. Você tem que utilizar a placa de vídeo forte. Agora se você utilizar RX 580, GTX 1660, RX 5500 XT, não vai ter diferença nenhuma do 2660v4 para o 2680v4, vai ter o mesmo desempenho, porque esses processadores vão conseguir levar, por exemplo, a 580 no máximo. Até o 2620v3 dá conta tranquilamente de uma 580, que é uma placa de vídeo mais antiga. Então se você tem um propósito de pegar um CPU de 14 núcleos, se você tiver interesse, né, para utilizar com uma placa dessa daqui, tipo a 580, então o 2660v4 já seria interessante. Então esses aí foram os comparativos e testes do 2660v4. É um CPU que na minha opinião me decepcionou. Eu achei que ele iria entregar um desempenho melhor. Ele teve basicamente ali o mesmo consumo do 2680v4 em jogos, porém entregando um desempenho pior e também infelizmente aí com um clock extremamente baixo. Então é isso aí, pessoal, fique com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.